Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Fernanda. Eu tenho 22 anos e sou serva do Ministério de Pregação aqui do NEC, já tem 3 anos. E para mim é uma grande alegria estar aqui hoje é a última reunião do NEC no ano de 2016. Então já tenho aquele sentimento de saudade. Então é uma alegria muito grande estar pregando aqui para vocês hoje. Principalmente porque no próximo final de semana nós estaremos comemorando o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Receber uma visita na nossa casa é uma arte. Poucas pessoas têm o dom de receber uma visita. Mas quando a visita é ilustre, a gente pode perceber que todo mundo na casa se engaja para preparar a melhor recepção para aquela visita, porque a pessoa é importante. E aí quando a visita fala que vai vir, a gente prepara a casa, a gente limpa, tira a poeira, a gente tira o mofo, tira a teia de aranha, a gente prepara uma refeição para a visita, a gente dá uma decorada na casa para ficar mais bonitinho. E assim como receber uma visita e se preparar para receber essa visita é algo muito comum no mundo social, a gente precisa também aplicar isso ao mundo espiritual. Nós precisamos nos preparar para receber a visita do Menino Deus. Daqui a 7 dias será o dia do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma como nós preparamos a nossa casa para receber uma visita, nós precisamos preparar o nosso coração, limpando, preparando, decorando, fazendo tudo que nós podemos para chegar com o coração mais pronto, mais preparado para receber o menino Jesus. Agora, nessa semana, nós estamos na última semana do Advento, que é o período que a igreja nos ajuda a nos prepararmos para essa chegada. E é exatamente hoje, faltando uma semana exatamente para o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio Cristo vem trazer para nós a mensagem do tema de hoje, que é qual? Quem tem meu papel? Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o próprio Cristo que vem nos ensinar que nós não podemos ir ao Pai se não for por Ele. Nós não alcançaremos o Pai, nós não alcançaremos o céu, o convívio dos eleitos, se não for por meio de Cristo. Eu queria chamar quem trouxe a Sagrada Escritura para abrir o Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1. Amém? Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, é Cristo dizendo. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, vós também estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Nessa passagem, Jesus está conversando com os discípulos, está próximo ao tempo da paixão, e Jesus já começa a preparar-os para a sua ida. E aí, quando Jesus tenta tranquilizar os discípulos, no primeiro versículo ele fala: não perturbe o vosso coração. Ele explica que ele vai preparar um lugar para eles e voltará. E aí, quando Tomé, sem compreender muito, lá no versículo 5 diz: Senhor, mas
16 diz o seguinte: a vida cristã é uma contínua configuração a Cristo para chegar à plena comunhão com Deus. Ou seja, essa configuração com Cristo, ela é uma tarefa de uma vida inteira. Ela é uma tarefa de tempo, que vai levar tempo, não é assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou configurada a Cristo. Não é assim. É algo que vai levar tempo para que a gente possa ser como Cristo. Então, o que é se configurar
Vós me chamastes mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Cristo nos dá o exemplo. O lava-pés é um exemplo que Cristo nos dá da via, da humildade, do serviço, do amor, da humilhação que nós precisamos ter para também alcançar a santidade, para também alcançar o convívio dos eleitos. O ato de lavar os pés era próprio dos escravos daquela época. Os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Quando um escravo era judeu, o escravo não podia lavar o pé do seu senhor, porque os rabinos determinaram que os judeus não poderiam lavar os pés de ninguém, tamanha indignidade do ato de lavar os pés. E aí Jesus, aquele que João Batista havia dito que não era digno nem de desamarrar as sandálias de seus pés, se curva diante dos seus discípulos, se curva diante daqueles que eram submissos a ele, ajoelha-se na frente de cada um e lava os seus pés. Nesta passagem, Pedro até fala com Jesus: Senhor, jamais deixarei lavar os meus pés. Porque Pedro, ele tem aquele jeitão, né? Não, lavar os meus pés, não, eu sou o seu servo e você é o meu Senhor, não deixa você lavar os meus pés, não. Porque Pedro não entendia, ele via este ato apenas como um ato de humilhação daqueles que deveriam ser feitos pelos escravos. Mas era muito mais do que isso. Era a lição que Cristo deixava para ser exemplo para nós. Lá no último versículo, Cristo diz aos discípulos: Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. O lava-pés foi onde Cristo quis deixar a mensagem de qual é a via da santidade para nós. Nós precisamos amar ao outro, servir ao outro, nos diminuir diante do outro, não achar que nós somos melhores do que ninguém, porque é pela humildade que nós alcançamos todas as outras virtudes. Cristo quer que cada um de nós se ajoelhe diante do próximo em uma atitude de servir com amor, assim como ele fez com seus discípulos. Os santos da nossa igreja são testemunhos maravilhosos de pessoas que foram ao Pai porque souberam amar, servir e se humilhar. Santos como São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santo Antônio souberam amar, souberam servir, souberam servir, e por isso eles são santos, por isso eles alcançaram
Por exemplo, Jesus nos ensinou a perdoar. Eu não estou falando só da cruz. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. E Jesus, ao invés de olhar para a cara de Pedro e falar: desgraça humana, você ficou do meu lado. E agora que você tinha que estar comigo, provando a sua fidelidade, você me nega 1, 2, 3 vezes? Não, Jesus não é desses. Jesus virou para Pedro e falou o seguinte: tu me amas, Pedro? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não só perdoou a Pedro, Jesus deu a Pedro uma honra, Jesus deu a Pedro uma oportunidade de transformação. Esses são os exemplos que Cristo quer nos dar para que nós nos configuremos a Ele também aprender a perdoar. Porque às vezes a gente tem a mania de achar que porque o outro está se humilhando e pedindo perdão por algo que nos ofendeu, que nós estamos por cima, que nós podemos nos encher com o nosso orgulho e não ter misericórdia do irmão e falar: não, eu não te perdoo, ou então virar a cara. Será que nós temos perdoado os nossos irmãos? Será que nós temos tido misericórdia? Sabe por quê? Porque não é só o seu irmão que precisa de perdão. Não é só o seu irmão que erra. Não é só o seu irmão que te ofendeu. Você também precisa de perdão. Você também erra. E eu não estou falando só do perdão de Deus, porque nós somos pecadores. Eu estou falando do perdão do irmão que nós também precisamos. Nós temos que criar em nós, através da ação do Espírito Santo, corações de carne.
Sem a oração é impossível caminhar na fé e fazer a vontade de Deus. A oração é a força. Os santos são santos porque oraram. Pela oração eles chegaram à santidade. E sem a oração nós não chegaremos à fé. Outra coisa que Cristo nos deixou como exemplo foi a obediência. Cristo era Deus e se submeteu, obedeceu os seus pais, Nossa Senhora e São José. Lá em Lucas 2,71 diz que Jesus Cristo, quando era criança, desceu com seus pais para a Galileia e lhes era submisso, porque ele quis nos deixar o exemplo de obediência para com quem estava acima de nós, para com quem é autoridade sobre nós. Existe hierarquia em todos os lugares, inclusive na igreja, e nós precisamos respeitar, nós precisamos obedecer, nós precisamos ser católicos o suficiente para falar que nós somos completamente submissos à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao Sagrado Mistério, independente da sua dificuldade. Nós precisamos ser obedientes. Sabe por quê? Porque foi Cristo quem nos deu o exemplo de obediência. Outra forma maravilhosa de nós alcançarmos essa configuração com Cristo é através da devoção a Nossa Senhora. Porque Jesus foi o primeiro, o mais devoto, o mais fã, o mais próximo de Nossa Senhora. Então, que nós possamos, assim como Ele, sermos próximos e sermos devotos de Nossa Senhora, porque ela é canal para nós. Na doutrina de São Luís Maria Grande Montfort, ele explica justamente o papel de Nossa Senhora nessa configuração com Cristo. Ele diz o seguinte: toda a nossa perfeição consiste em sermos configurados, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente aquela que nos une, nos configura e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, sendo Nossa Senhora, entre todas as criaturas, a mais configurada a Jesus, daí se conclui que de todas as devoções, a que melhor consagra e configura uma alma ao nosso Senhor é a devoção à sua Santíssima Mãe. Quanto mais uma alma for consagrada a Maria, mais será consagrada a Jesus. Porque Maria só viveu em Cristo e em função de Cristo. A Virgem Maria é por excelência aquela que conseguiu se configurar a Jesus. Ela, assim como Gabriel já falou na oração mariana, teve a graça de ser como o seu filho. Nossa Senhora teve a graça de ser o que nós buscamos e o que Cristo propõe para nós essa tarde, que é configurarmos a Cristo e irmos ao Pai. Porque nós iremos a Ele por Cristo. E Jesus nos deixou. Ele não só deu o exemplo amando a Nossa Senhora, Ele nos deixou Nossa Senhora por meio da entrega a Nossa Senhora a São João, nos deixou a Virgem Maria como nossa mãe. Ou seja, nós seguimos o exemplo de Cristo não só quando nós somos devotos
E aí São Paulo fala